Fala pessoal, mais uma vez é o Luciano. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês hoje um componente muito utilizado numa variedade de geladeira da Electrolux. Isso aqui é um interruptor duplo da Electrolux. Ele funciona numa variedade de geladeiras aí. Na maioria desses modelos que são da linha DC, que são aquelas linhas da geladeira Electrolux, que não são frost free, que tem o congelador grande normal em cima e o ventilador dela, ele fica na parte de baixo da geladeira, dentro da geladeira. Geralmente naquele negócio ali onde que você, naquela rondana onde que vocês controlam a temperatura da geladeira. Ali dentro tem um ventilador. A linha DC é essa. O congelador dela é todo livre, mas a parte de baixo ela tem um ventilador ali, beleza? Já a linha DF são as linhas das frost free. A frost free é aquela que tem um ventilador dentro do congelador. E esse ventilador ele é responsável pela circulação de ar dentro do freezer e joga o ar gelado para a parte da geladeira, para a parte inferior da geladeira, beleza, pessoal? Então, esse cara que funciona na maioria dos casos na linha DC e na linha DF. Existem alguns outros poucos modelos também que funcionam esse interruptor de porta, mas a maioria das geladeiras que vocês vão encontrar esse modelo de interruptor é na linha DC, que são nas geladeiras comuns, que o ventilador é embaixo, que não são frost free, e na linha DF, que são as frost free, que o ventilador funciona em cima. Então, para você que é cliente, que tem uma geladeira da linha DC, Electrolux ou da linha DF, por exemplo, na linha DC, você abriu a porta da sua geladeira, você apertou esses dois botõezinhos aqui, você não escuta o barulho do ventilador funcionando ali, possa ser um problema no ventilador? Pode, mas pode ser um problema nesse cara aqui. Esse cara aqui ele é responsável por acionar o ventilador, tanto da parte de cima, se for frost free, quanto da parte de baixo, se não for frost free. E acendimento e apagamento de lâmpada, beleza, pessoal? É a mesma coisa, se você tem uma geladeira frost free, você chegou, abriu as portas, apertou esses dois botões aqui, foi dentro do congelador, não acionou o ventilador, pode ser que seja um problema no ventilador ou algum outro problema, mas pode ser que seja esse cara aqui também. Ele é responsável por isso, por ligar e desligar o ventilador, a porta da geladeira está fechada, simulou que a porta está fechada, o ventilador tem que funcionar e apagar as lâmpadas, beleza? É assim que funciona esse cara aqui. E alguns outros modelos aí, como a DF50 ou a DF47, por exemplo, pessoal, se esse cara aqui estiver em curto, estiver com defeito, ele pode ocasionar no mau funcionamento do compressor da geladeira. Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui e mostrando esse cara aqui para vocês, pessoal? Porque um técnico aqui, um conhecido aqui da minha região, ele trocou um compressor de uma geladeira DF50 por conta desse cara aqui, porque ele não sabia testar. Ele está iniciando na área, então ficou confuso e condenou o compressor. Qual era o problema da geladeira? Toda vez que a cliente abria a porta da geladeira, o compressor desligava. Então ele desarmava o compressor, quando fechava a porta imediatamente, o protetor térmico atuava, instalava, tac, ele atuava e o compressor não funcionava bem. Então o compressor estava superaquecendo e a geladeira não estava funcionando bem. Então por conta de uma peça de 35, 40 reais, que é quanto que ela custa aqui na minha região mais ou menos, ele acabou se enganando, o cliente teve um gasto alto, acabou me chamando quando eu cheguei, o problema era esse carinha aqui, a geladeira DF50, e trocou um compressor de 1/4, teve um custo aí de quase 900 reais a cliente, quando o problema era esse aqui. Então, para você que é técnico iniciante, eu vou estar mostrando para você como que faz, para você estar entendendo o funcionamento desse cara aqui e aprender a testar, beleza, pessoal? Ó, ele tem 4 pininhos aqui dentro, e esses pininhos ele tem umas numerações, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, como que é a funcionalidade deles, como que vocês vão testar. Como que vocês vão testar, pessoal? Sempre com multímetro. Tem um multímetro aí para vocês poderem testar. Vocês vão testar como? A escala de continuidade, ó, escala de bip, encostou a ponteira. Em qualquer um desses pininhos aqui que eu vou mostrar para vocês, ele tem que apitar. Em alguns casos ele vai ter que apitar e outros ele vai desarmar, beleza? Como que é o funcionamento desse cara aqui, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês, numa lousa aqui, não sei se dá para ficar bem claro, eu não sou muito bom de desenho, mas é para simbolizar o interruptor. Essa parte aqui, fechou a porta do freezer, ele tem que acionar. Essa parte aqui, fechou a porta da geladeira de baixo, ele tem que acionar. Então, eu acho que está bem claro, dá para vocês entenderem. Aqui, o mais alto é a porta do freezer que aciona, o mais baixo é a porta da geladeira. E esse interruptor, como eu falei, tem 4 pinos aqui e ele tem uma numeração. Ele entrando nessa posição aqui, o pino aqui, o primeiro,
da esquerda para a direita é o número 4, depois o número 3, depois o número 1 e depois o número 2, pessoal. Como que a gente vai funcionar isso daqui para poder testar? Esse interruptor, ele funciona de duas maneiras. Quando ele está desacionado, as lâmpadas têm que acender. Quando ele está assim, em condições normal, a lâmpada acende. Quando ele é acionado, liga o ventilador. Então, como que você vai fazer esse teste aqui, pessoal? Ele em condições normais. Suponhamos que você chegou na casa do cliente, abriu uma geladeira da linha DF, a DF50, por exemplo, que é uma geladeira bem completinha. Você abriu a porta da geladeira, as duas portas, não acendeu nem a lâmpada de cima e nem a lâmpada de baixo. E a lâmpada está boa. Você testou a lâmpada está boa. Então, possivelmente o problema está nesse cara aqui. Então, como que você vai testar? Abriu as duas portas, não acendeu nem a lâmpada do freezer e nem a lâmpada da geladeira, você vai tirar ele do lugar, vai trazer o multímetro e vai testar ele. Esse pino número 1 aqui, pessoal, é o pino comum. Aqui vai entrar o fio comum. O fio comum, ele é geralmente um azul no esquema elétrico, que ele vai ligar as duas lâmpadas, ele vai ser comum entre as duas lâmpadas e entre o ventilador, e em alguns modelos ele vai comandar até o compressor. Então vamos lá, como que você vai testar? Tira ele do lugar, é muito simples, ou pega uma chave de fenda fininha ou uma faquinha e puxa ele para fora, tira o conector e vamos testar ele. Pino 1 e pino 2, em condições normais, sem acionar. Você vai encostar o multímetro aqui, no pino 1 e pino 2, sem acionar ele tem que apitar. Ele tem que apitar, porque representa como se fosse o acendimento da lâmpada da geladeira, que é a lâmpada de baixo. Lâmpada do refrigerador, pino 1 e pino 2, em condições normais, sem acionar ele tem que dar continuidade, beleza? O multímetro ele vai ter que apitar. Agora, pino 1 e pino 3, você vai acionar o ventilador. Tanto se for o ventilador do evaporador, quanto se for aquele ventilador que fica embaixo. Fez a interligação entre o pino 1 e o pino 3 com ele apertado. O multímetro tem que dar continuidade. Soltou, ele não pode dar mais continuidade, beleza, pessoal? Só recapitulando, entre o pino 1 e o pino 2, em condições normais, ele tem que apitar. Apertou, ele vai desligar o som do multímetro, não pode mais passar. Agora, entre o pino 1 e o pino 3, ele vai acionar o ventilador, seja o ventilador do evaporador, ou seja o modelo DC que tem um ventilador embaixo. Então, em condições normais, você acionou o multímetro entre o 1 e o 3, ele não pode dar continuidade, ele tem que ficar zerado. Apertou, ele tem que dar continuidade entre o pino 1 e o pino 3. Se isso não acontecer, ele está com defeito. Beleza, pessoal? Agora vocês vão testar entre o pino 1 e o pino 4. O pino 1 e o pino 4, ele simboliza o funcionamento da lâmpada do freezer. Aí também já é da mesma forma da continuidade entre o pino 1 e o pino 3, e o pino 2, desculpa. Em condições normais, você mediu entre o 1 e o 4, ela tem que apitar. Apertou, ela tem que cortar. É assim que funciona, beleza? Então, assim, em condições normais, você vai medir ele tanto do pino 1 para o pino 2, ele vai apitar. Entre o pino 1 e o pino 4, ele também tem que apitar, porque simboliza as duas lâmpadas. Valeu, pessoal? É dessa forma que funciona aqui. Então, 1 e 4, lâmpada do freezer, para os modelos que tem lâmpada no freezer. 1 e 2, lâmpada da geladeira, que é a lâmpada de baixo. 1 e 3, ventilador, tanto o ventilador que fica dentro do freezer quanto o ventilador que fica embaixo. A única forma diferente de testar é essa. Para você testar as lâmpadas, ele tem que estar em condições assim, sem acionar. Mediu entre o 1 e o 2, ele tem que dar continuidade. Apertou, tem que cortar. Entre o 1 e o 4, ele tem que dar continuidade. Apertou, tem que cortar. Agora, para você medir o ventilador já é o contrário, que é quando ele é acionado. O ventilador ele aciona quando as portas são fechadas. Fechou as duas portas, o ventilador, se for do freezer, vai ter que acionar, ou se for de baixo, ele vai ter que acionar também. Então, apertou, mediu continuidade, ele tem que apitar. Soltou, ele tem que parar na hora. Beleza, pessoal? É assim que funciona o funcionamento desse cara aqui. Eu volto a falar para vocês. Eu estou trazendo isso daqui, pessoal, porque é uma peça muito importante. Tem gente que não sabe testar isso aqui, por incrível que pareça. Para ajudar vocês, pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Quem assistiu esse vídeo até o final aí,
vai entrar na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link do esquema elétrico desse cara aqui para vocês testarem ele na prática. O esquema elétrico todo montadinho lá, disponibilizado pela própria Electrolux. Valeu, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo aí. Vocês acionam o vídeo lá, vocês vão aprender a testar isso daqui. Eu sempre falo isso para vocês, principalmente técnico iniciante. Seja técnico, aprenda a testar o componente. Antes de condenar qualquer coisa, aprende a testar. Muitas das vezes vocês vão comprar alguns modelos aí de ventiladores da Electrolux que são caros pra caramba, principalmente alguns ventiladores da linha DC, aquele que fica embaixo ali, ele não funciona o ventilador sozinho, às vezes ele vem conjugado, ele é uma rede, ele vem ventilador, sensores, acionador de lâmpada, uma série de coisas, então aquele ventilador é caro pra caramba, e muitas das vezes por causa de um carinha desse daqui de R$ 35, como aconteceu com um rapaz aqui que trocou um compressor de 1/4 por conta desse cara, beleza? Vou deixar o esquema elétrico na descrição aqui, aciona lá, baixa aí no celular de vocês e deixa baixado aí qualquer coisa que vocês precisarem, vai ter o esquema elétrico desse cara aqui. Se o vídeo ajudou vocês, pessoal, deixa o like pra gente, compartilha o vídeo para estar chegando até outras pessoas. Se tá passando aqui no canal não é inscrito ainda, se inscreve no canal, pessoal, para estar ajudando a gente, ative o sininho das notificações para o YouTube avisar vocês toda vez que eu colocar um vídeo novo nesse canal. Valeu, pessoal, tamo junto, que Deus nos abençoe sempre. Valeu!